Bom dia a todos, como é que estamos? Uma boa noite para aqueles que estiverem vendo no horário, né? Na quinta-feira às 8 horas. Mais uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um curso, não é, do nosso Centro Espírita Francisco de Assis. Nesse caso, iniciando nessa modalidade, não é, de instrução, que é essa modalidade por vídeo, e retomando os estudos da Gênese, uma vez que os estudos regulares aconteciam em nossa casa todas as quintas-feiras, não é? Para o grupo de trabalhadores da casa. Então sejam bem-vindos todos os trabalhadores, aqueles que estiveram afastados dos estudos até agora, né? Nós pedimos, solicitamos a todos que retomem seus estudos. Nós vamos seguir com os estudos da casa até que possamos estar presencialmente novamente lá. E hoje vamos reiniciar os estudos da Gênese, né? E vamos só passar pelos itens que já foram vistos na Gênese para que a gente possa dar continuidade, não é verdade? A Gênese é um livro fantástico, né? Trata da criação do planeta, a nossa criação, ou seja, de todo o início das coisas, não é? Então, olha, a Gênese já tratou dos caracteres da revelação espírita, falou de Deus, né, quem é Deus, como a gente pode definir Deus, falou do bem e do mal, a origem do bem e do mal, a destruição dos seres vivos uns pelos outros, falou no papel da ciência na Gênese, que é extremamente importante, porque a verdade, a ciência é que comprova, não é, os ensinamentos de Kardec, uma vez que a doutrina é ciência, filosofia e religião, não é? Aí passamos para os sistemas do mundo antigo e moderno, da uranografia, aquela aula que todo mundo gostou, muita imagem, não é? A gente tratou da natureza, né, da criação universal, dos sóis, das estrelas, dos satélites, dos planetas, dos cometas, das galáxias, não é? Dos desertos no espaço, né? Os ditos vazios que não são bem vazios, a diversidade dos mundos. Aí passamos para o esboço geológico da Terra, onde pudemos ver todo o processo de criação do nosso planeta, desde a sua origem mesmo, né? Com a agregação de matéria, com a formação da Lua, do próprio planeta Terra. Passamos por toda a parte, por todos os momentos, né, do planeta, período primário, transição, secundário, terciário, período diluviano e pós-diluviano. E pudemos ver aquilo que é bastante interessante, não é? Para que a gente nunca esqueça do nosso governador planetário, não é? Jesus já era Jesus há cerca de 3 bilhões e meio de anos, é muito ano, não é verdade? Ele já era Jesus, um ser crístico, já elevado à perfeição, não é? Responsável pela formação geológica do nosso planeta. E está até hoje conosco, não é? Muito tempo. Teoria sobre a Terra, teoria da projeção, condensação, incrustação. Vimos sobre a alma da Terra, as revoluções do globo. Vimos a idade das montanhas, o dilúvio bíblico, cataclismos futuros. Passamos depois para a gênese orgânica, a criação orgânica, não é? Onde falamos sobre a formação dos seres vivos, o princípio vital, geração espontânea, que a gente viu que não se comprova pela ciência, não é? A geração espontânea, escalas dos seres orgânicos, a gênese espiritual logo em seguida, o princípio espiritual, a encarnação dos espíritos, as reencarnações, a raça adâmica. Como é que se formou a raça adâmica, não é? Aí nós vimos um pouco sobre os exilados de Capela, que ajudaram a nós, né, que vivemos no planeta Terra, a sermos como somos hoje. Depois a Gênese mosaica, os 6 dias, o paraíso perdido, onde a gente novamente aborda a Capela, não é? Onde os capelinos lá perderam o seu paraíso, não é? O planeta Telante, e tiveram que passar a viver na Terra,
deixando de ser um problema para aquele planeta e passando a ser uma grande solução para esse planeta, o nosso planeta Terra, trazendo progresso, trazendo todo o conhecimento tecnológico que eles já tinham adquirido no seu planeta de origem. Aí passamos para os milagres, para a parte, vamos dizer assim, final, não é, da Gênese, com os caracteres dos milagres, a questão, né, se Deus faz milagres, o sobrenatural e as religiões, os fluidos. E agora estamos aonde? Nos fluidos. Então nós paramos exatamente nesse ponto. E nós veremos a natureza e propriedade dos fluidos, a ação dos espíritos sobre os fluidos, fotografia do pensamento, visão espiritual ou psíquica dupla vista, catalepsia, curas, obsessões e possessões, dentre outros temas extremamente interessantes e importantes. Seguiremos vendo o milagre do Evangelho, os milagres, não é, do Evangelho, toda a lista dele, as predições logo em seguida. Os tempos são chegados, finalizando o nosso estudo da Gênesis. Então nós estamos saindo, não é, de um estudo agora que nós fizemos sobre fluidoterapia e estamos retomando então o estudo da Gênese para que a gente siga nos estudos regulares da casa. Para isso é muito importante que os trabalhadores, aqueles que seguiam os estudos da casa já há 5, 6 anos, não é? Que retomem efetivamente seus estudos para que todos nos mantenhamos estudando e ativos na doutrina. Não é verdade, minha gente? Então vamos iniciar os nossos estudos falando de fluidos na visão da Gênese, um pouquinho diferente ou abordado de forma diferente, não o conteúdo, não é? Mas de uma forma diferenciada daquilo que a gente viu em fluidoterapia. Então certamente os conteúdos se completam. A gente olha por um outro ângulo, pelo ângulo que a Gênese aborda, mas certamente chegaremos a um conteúdo comum, que é a verdade, não é? A natureza por trás de tudo. Então vamos seguindo agora com os nossos slides, iniciando então a nossa primeira imagem, sempre com uma mensagem para nos colocar em sintonia com a espiritualidade, não é? Olha lá, o organismo fluídico caracterizado por seus elementos imutáveis, é o assimilador das forças protoplasmáticas, o mantenedor da aglutinação molecular, que organiza as configurações típicas de cada espécie, incorporando-se átomo por átomo à matéria da germe e dirigindo-a segundo a sua natureza particular. Então estamos falando aqui do que? Do nosso perispírito, que é a matéria, né? Matéria própria do plano espiritual, como já foi visto em nosso curso. E vejam que interessante essa frase, que ela resume talvez a principal função, não é, do perispírito. Olha aqui, mantenedor da aglutinação molecular. Então é o perispírito, não é, a matéria que compõe o perispírito, que mantém as células do corpo físico aglutinadas, né? Mantém as células funcionais, mantém as células nos seus devidos lugares. Olha lá, de acordo com a configuração típica de cada espécie, incorporando-se átomo por átomo à matéria germe e dirigindo-a segundo a sua natureza particular, a natureza da própria matéria que constitui cada globo, né? Constitutiva de cada globo. Então, átomo por átomo, o perispírito se funde ao corpo físico na sua formação. E é por isso que existem aquelas etapas, não é, do processo reencarnatório, né? Com 3 anos, uma etapa importante, não é, do processo de reencarnação, onde o corpo, o perispírito completa, o bebê, né, com 3 anos, completa a sua formação, dele tem todos os órgãos já completos, vamos dizer assim, com 7 anos, onde matura esse corpo físico, e aí o perispírito se incorpora definitivamente a esse corpo, com todas as células, olha, átomo por átomo, não é? E depois, com 14, 15 anos, no ingresso da adolescência,
onde as reminiscências das vidas anteriores, né, passam a ser mais ativas, passam a influenciar mais o corpo físico, né, a personalidade daquela criatura que completa assim o seu processo reencarnatório, maturando plenamente o seu corpo físico, né, naquele processo todo de transferência do plano espiritual para o plano material e de criação e formação do corpo físico para que ele prossiga na sua experiência reencarnatória. Vamos prosseguindo então. Como sempre, um trecho do Evangelho, não é? Para que a gente consiga a conexão necessária, né? Para que a gente embale na mentalização dos estudos espíritas. Vamos lá então. Do capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, que é o grande o que plasmador da matéria, não é? O pensamento é que modela a matéria, principalmente no plano espiritual, como veremos. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. Vamos ver. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Aqui já abordando um aspecto de quanto mais se dá para aquela criatura, não é? Quanto mais conhecimento ele tem, mais responsabilidade tem também, inclusive sobre seus pensamentos, não é? Uma vez que nós, espíritas, sabemos que pensamento, depois de gerado, ele já não se enquadra mais nessa questão aqui, ó. A seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Esse efeito aqui, ó, que se acha ou que se possa achar que não foi produzido, certamente ele foi produzido, uma vez que pensamento é matéria, uma vez que gerado, ele chega ao foco, ele chega ao destinatário, né, que a vontade determinou. Então, quando se pensa em alguém, a matéria produzida por nós, a energia formatada pelo teor desse pensamento, já chega naquela pessoa, trazendo impactos certos naquela pessoa, dependendo do teor desse pensamento. Então, olha lá, vamos ver dos itens 1 ao 15, capítulo 14, natureza e propriedade dos fluidos. Vamos ver os elementos fluídicos, a formação e propriedades do perispírito, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e fotografia do pensamento. Recordando então da aula anterior, que já faz um bom tempo, não é? Que a gente não vê. Então vamos recordar um pouquinho para a gente entrar na sequência do pensamento lógico da Gênesis, né? Então, o Espírito não faz milagres. O Espiritismo vem fazer o que cada ciência faz no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Isso é, dizem em que consiste o sobrenatural. Então, na verdade, o sobrenatural é uma expressão equivocada, não é? Porque sobrenatural implica em não ser natural. E o mundo espiritual é bastante natural, não é? Faz parte da natureza, como tudo que nos cerca. Então, a gente tem que entender que nem o Espiritismo faz milagres, nem Jesus fez milagres, nem Deus fez milagres, né? Milagres não existem. Por trás desses acontecimentos, vamos dizer assim, que a ciência em determinada época não explicava,
existe toda uma questão filosófica e científica por trás disso. Existem ideias que eram desconhecidas e existe ciência que era desconhecida à época em que se viu esses tais milagres. Então, quase por trás de todo milagre existe sim a força do magnetismo pessoal daquele que produziu os milagres, não é alterando células, alterando a composição molecular daquele órgão que foi afetado e produzindo muitas vezes a cura, porque quase sempre é disso que os milagres tratam, não é verdade? Vamos lá. Natureza e propriedade dos fluidos, então. Elementos fluídicos 1 ao 6. Os fenômenos materiais tidos vulgarmente como milagrosos foram explicados pela ciência tendo em vista as leis que regem a matéria. Quanto aos fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, não explicados unicamente pelas leis da natureza, encontram explicações nas leis que regem a vida espiritual. E aqui outro senão, né? Outra observação. Existe uma expressão ligeiramente equivocada nessa frase, não é verdade? Porque aqui, ó, quanto aos fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não aplicáveis unicamente pelas leis da natureza conhecidas, não é verdade? Até então, até o advento da doutrina, porque após a doutrina espírita, esses segmentos da ciência que não eram conhecidos passaram a ser conhecidos, não é verdade? Então, olha lá, encontram explicação nas leis que regem a vida espiritual, que são da natureza, tal como quaisquer outras leis químicas e físicas já conhecidas e comprovadas pela ciência. Vamos seguindo. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva, cujas modificações e transformações constituem a imensurável variedade dos corpos da natureza. Então, como já vimos anteriormente, não é? Em vários aspectos da doutrina, incluindo o livro dos espíritos, livro dos médiuns, né? O fluido cósmico é a matéria básica, a matéria primitiva que dá origem a todos os outros tipos de matéria existentes no nosso universo, não é? Desde a matéria que constitui o plano material, como também a matéria que constitui o plano espiritual. Ele assume dois estados distintos, isso fazendo referência ao ser humano, a nós, né? O de imponderabilidade, seu estado normal, que é de eterização, e passando ao de ponderabilidade, que preside os fenômenos materiais de alçada da ciência. Ou seja, aqui ele está dizendo que para nós vemos esse fluido, essa matéria primitiva de duas formas. Quando ela se aglutina e se transforma, ela pode ser tanto imponderável aos nossos olhos, um estado de eterização, que justamente é a matéria, por exemplo, que constitui o plano espiritual, né? As casas do plano espiritual, os veículos do plano espiritual, o próprio perispírito, que é composto de matéria não perceptível aos nossos órgãos do sentido, aos órgãos normais do sentido do corpo físico, quando estamos encarnados. E também ele se agrega de forma mais intensa e forma os fluidos ponderáveis, não é? Que presidem os fenômenos materiais, que são todos os tipos de matéria com os quais a gente convive no plano material. Então, a gente possui, né, o fluido cósmico universal variando desde o imponderável, o imperceptível, matéria do plano espiritual, ao ponderável, matéria do plano material. No estado de eterização, situa-se os fenômenos espirituais ou psíquicos, ligados à existência dos espíritos, estudados pelo Espiritismo, como acabamos de falar. Nesse estado, os fluidos sofrem maior número de modificações, adquirindo propriedades especiais, sendo para os espíritos o que para nós são as substâncias materiais. Elaboram, combinam, produzindo os efeitos desejados. Então, o que quer dizer isso aqui? Que no estado de imponderabilidade para nós, e no caso que são as matérias, né, que são as agregações relativas ao plano espiritual, esses fluidos, né, essa
matéria própria do plano espiritual, ela é muito mais modificável. Por quê? Ela possui menos densidade, é um tipo de matéria muito mais fluida, não é? Com muito mais assim maleável, né? Muito mais moldável. Tanto que os espíritos conseguem moldar essa matéria somente com o quê? Com o teor do pensamento, como já foi visto em outras ocasiões na doutrina, né? Tão maleável que é a matéria, mas continua sendo matéria, não é? Vamos seguindo. Tais modificações são feitas por espíritos mais esclarecidos. Por que espíritos mais esclarecidos? A matéria do plano material, ela é moldada e modificada por qualquer pessoa? É só a gente pensar, não é? Vamos raciocinar um pouco sobre isso, não é verdade? Por que que só espíritos mais esclarecidos conseguem modelar a matéria do plano espiritual? Pela mesma razão que é preciso que uma pessoa estude, por exemplo, química, né, ou engenharia em algumas situações, para aprender a modelar a matéria. Não é? Não é o químico que modela, que transforma diferentes tipos de matérias em outros tipos de matéria? Para isso não precisa estudo, conhecimento, né? Não precisa dedicação, equipamentos muitas vezes, não é? Então é preciso que conhecimento para modelar a matéria. E não é diferente no plano espiritual. Como também no plano material, determinados tipos de modelagem qualquer pessoa faz, não é? Então, se a gente mistura água com limão e açúcar, nós fazemos uma limonada, que é uma substância diferente da água, diferente do limão e diferente do açúcar. Já para coisas mais elaboradas, é necessário um químico, por exemplo, na confecção de um remédio, de um xarope, por exemplo, não é? Então, dependendo do nível, da complexidade da transformação, vai exigir mais estudo daquele que trabalha com isso. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem matéria tangível e não matéria etérea. Então, os nossos sentidos normais, não é? Eles só conseguem detectar matéria do plano material, não é? Para que a gente detecte matéria do plano espiritual, eu preciso estar olhando não com os olhos do corpo físico, mas sim com os órgãos do sentido do espírito ou do perispírito, que é o corpo do espírito. Então, quando a gente desdobra durante o sono, ou aqueles médiums que conseguem utilizar os órgãos sensoriais, mesmo estando acordados, ou seja, não estando desdobrados, então esses conseguem perceber a matéria do plano espiritual. Quem não é médium nos desdobramentos durante a noite e quem é médium mesmo em vigília, ele usa os órgãos do sentido do corpo espiritual, mesmo estando sem estar dormindo, mesmo estando acordado, né? Tanto que os médios reportam que, na grande maioria das vezes, tanto faz estar com os olhos abertos ou fechados, que eles veem da mesma forma, porque eles usam os órgãos do sentido do perispírito e não do corpo físico. No caso aqui, olha, uma materialização de Meimei ilustrada. No caso das materializações, todos veem, não é? Porque existe uma condensação de matéria do plano físico. Então, quando um médium vê um espírito, só o médium vê, porque é a condição da mediunidade que prepondera. Nos casos de materialização, é usada a matéria do corpo físico, então todos do ambiente conseguem detectar aquele espírito materializado. Os fluidos possuem vários graus de pureza, sendo a pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o que em que se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se transformações mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, compõem a atmosfera espiritual da Terra. Então, fluidos mais densos, a partir de uma determinada densidade,
os nossos sentidos conseguem identificar, os dos encarnados. Fluido menos densos, não é? Só com os órgãos do sentido do corpo espiritual, como a gente acabou de falar. Para que a gente possa entender, né, os opostos, né, os opostos, vamos dizer, os limites dessa eterização, imaginem o corpo mental de Jesus, né, como sendo um corpo mental, um corpo material extremamente fluídico, né, com pouquíssima densidade pelo grau evolutivo que tem Jesus, e uma matéria densa como o ferro, como o aço, não é? Bastante denso do plano material, e aí a gente vai ter uma ideia dessa cadeia de materialização que existe. Em outros mundos, ocorre o mesmo com as devidas variações de constituição e condições de vitalidade de cada um. Então, essa não é uma propriedade do planeta Terra. Essa é uma verdade universal. Então, para todo o planeta que é habitado por seres materiais, com corpos materiais como os nossos, vai existir da mesma forma o plano espiritual e o plano material, como aqui a gente identifica, não é? Com as peculiaridades de cada planeta, porque a matéria, o fluido cósmico universal, ele varia de planeta a planeta, porque depende o quê? De como esse planeta é constituído, depende da pressão, da temperatura do planeta, depende dos materiais químicos que são com os quais o planeta é formado. Então, a matéria se modifica, né? O perispírito se modifica, o corpo físico pode ser diferente do nosso em algumas características, dependendo das condições climáticas, não é? E de composição químico-física dos planetas habitados. Os fluidos espirituais, na verdade, são matéria mais ou menos quintessenciada. Somente a alma ou princípio inteligente é espiritual. Assim, os fluidos espirituais são matéria do plano espiritual, como nós enfatizamos já. Tudo que é matéria deriva do fluido cósmico, matéria mais densa ou menos densa, dependendo de onde ela se encontra. Quanto à solidificação da matéria, na realidade, não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver a seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Lembram lá do primeiro slide? O que forma, o que faz com que o corpo físico fique coeso, que as moléculas se unam? Justamente o que? O próprio corpo espiritual. Então, quando da morte do corpo físico, quando o corpo físico morre, quando ele deixa de ter condições de funcionar, que a gente chama de morte, não é? O que acontece? O perispírito se desagrega, ele sai do corpo físico, ele se desliga do corpo físico. E aí o que acontece com as moléculas, com as células, com os átomos do corpo físico? O que acontece? Eles simplesmente dissolvem, né? Eles desagregam, vira pó. Por que vira pó? Porque aquilo que fazia com que essas moléculas ficassem unidas, coesas, funcionando, que era o corpo espiritual, que é o modelo do corpo físico, já não está mais ali. Já não faz o seu papel de coesão. E é por isso que o nosso corpo, quando a gente diz que morre, quando o espírito abandona, quando existe o desencarne, ou seja, o espírito abandona o corpo físico, deixa de haver a condição das moléculas desse corpo físico ficarem agregadas, ficarem unidas. Por isso que viramos pó. Muito bem, vamos lá. Formação e propriedades do espírito. Originado da condensação do fluido cósmico, o perispírito, corpo do espírito, envolve a alma, conservando sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Lembrando que alma ou espírito não é material, né? Então, alma, espírito não é material. Lembram lá do Livro dos Espíritos? Quais são as três coisas que são únicas no universo, a trindade universal? Deus, porque é o único, Espírito, porque é o único ser inteligente da criação, e a matéria, o fluido cósmico universal, que é único também, né? Então, a alma, por não ser material, é única.
Então, a única coisa que não é material no universo é a alma ou o espírito, né? Deus sendo o único criador e a matéria como sendo única também, princípio que depois dá origem a todo tipo de matéria do nosso universo. Assim, tanto o perispírito como o corpo físico originam-se do mesmo elemento primitivo, formados dos fluidos próprios ao mundo em que vivem, como eu já enfatizei agora há pouco, não é verdade? São matéria, ainda que em dois estados diferentes. E a gente já viu em outras ocasiões que esse estado de matéria, né, por que são diferentes? Porque justamente a densidade é diferente. Não é corpo material ou matéria visível ao plano material, mais densidade, menos vibração. Matéria do plano espiritual, menos densidade e muita vibração. Lembrando daquele exemplo do que? Do ventilador, não é verdade? Para que a gente faça uma associação visual bem pouco precisa, mas que é interessante, não é? Como é que é esse negócio de vibração? Por que nós não conseguimos ver matéria que vibra com muita intensidade? O ventilador é excelente para que a gente visualize isso, não é verdade? Quando o ventilador está desligado, a vibração, o que é? Muito pequena, não é? Então a gente vê as duas, as quatro pás nitidamente. Se eu ligo o ventilador em baixíssima velocidade, eu até continuo vendo essas pás, né? Ventilador girando bem lentamente, eu continuo vendo. A vibração é baixa, né? Muito baixa, porque o giro é pouco, então eu consigo ainda visualizar. Agora, quando eu ponho esse ventilador numa velocidade grande, na máxima velocidade, eu deixo de ver as pás, não é? Porque a vibração ali daquela matéria, pelo giro, é muito alta. Então, o meu olho já não consegue mais detectar as pás, apesar de elas estarem ali, não é verdade? As pás não saíram dali, mas eu não consigo ver. Também a hélice do avião é um excelente exemplo, não é? A gente mal vê o disco que se forma quando uma hélice de avião está ligada. A gente não consegue identificar se tem duas pás, se tem quatro, né? Se tem 8 pás, porque o giro, a agitação da molécula e da matéria é muito grande e o nosso olho já não consegue perceber. E é por isso que nós não vemos a matéria do plano espiritual, porque a vibração dessa matéria, porque ela tem muito menos densidade, ela é muito alta. É muito alta a vibração, muito maior do que a matéria que caracteriza o plano material. E aí nós não conseguimos ver. Ao emigrar para outro planeta, o espírito deixa seu envoltório fluídico, desencarne. Ou melhor, aí não é o desencarne, né? Estou falando de outro planeta, para formar outro corpo espiritual apropriado ao mundo que vai habitar. Por que nesse caso aí? Ele deixa esse corpo espiritual. Por exemplo, o espírito ele reencarnava aqui na Terra, aí ele evoluiu e vai passar a reencarnar em outro planeta do nosso universo. Então, o que vai acontecer? Só que esse outro planeta ele tem uma natureza material diferente do planeta Terra. E aí, o perispírito desse ser que deixa de reencarnar na Terra e vai reencarnar nesse planeta, ele vai ter que se amoldar, né? Ele vai ter que se adaptar ao tipo de pressão, temperatura e matéria que constitui esse planeta. Então ele praticamente se dissocia e se adapta, agrega esses elementos materiais do outro planeta para que ele possa viver em harmonia, em homeostase, em equilíbrio naquele planeta. Espero que tenham entendido que isso é muito importante. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento do espírito. Quanto mais adiantamento, tanto intelectual quanto moral, mais fluido, menos denso é o corpo espiritual. Os espíritos inferiores não podem passar à vontade de um mundo para outro, pois que, embora fluídico com relação à matéria tangível, então o corpo dos espíritos menos evoluídos é fluídico, sim, em relação ao plano material, não é?
é por demais pesado com relação ao mundo espiritual. Então, aqueles que vivem em regiões de uma densidade muito grande, ou seja, regiões umbralinas, regiões mais densas até que o umbral, né? Como a gente sabe que existem, vimos isso no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Médiuns. Olha lá, não permitindo que saiam do meio em que lhes é próprio, porque os outros planos são constituídos de matéria menos densa e eles não conseguem, pelo peso molecular do seu corpo, chegar nesses planos. Aí acontece aquele fenômeno que nós vemos muito frequentemente, nós observamos muito frequentemente nas obras de André Luiz, onde seres desencarnados mais evoluídos, que possuem então corpos espirituais ou perispírito menos densos, eles não podem ser vistos por outros seres desencarnados. Por exemplo, aqueles que vivem no umbral, em regiões de pouca felicidade, vamos dizer assim, não é? Então, esses espíritos que ainda trabalham, que ainda vivem em atmosferas psíquicas densas e atmosferas materiais densas, regiões umbralinas, eles possuem o perispírito muito denso, muito carregado de matéria ainda. Então, eles não conseguem ver com os olhos, com os órgãos do sentido do seu corpo material, que é o perispírito, entidades espirituais desencarnadas como eles, mais evoluídas, que já têm o perispírito menos denso. Então, quando as entidades de luz visitam esses seres, elas não são vistas. A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, que era um espírito de luz, um espírito mais evoluído do que os habitantes de Nosso Lar, por exemplo, ela tinha que ir para um departamento em Nosso Lar e adensar, agregar matéria ao seu perispírito para que ela pudesse ser vista pelo próprio André Luiz no Nosso Lar, que já era desencarnado e que vivia em Nosso Lar, que não era um lugar tão, né, ruim, pelo contrário, uma cidade muito bonita, onde já o bem preponderava, mas as diferenças são enormes quando a gente compara, né, a densidade de matéria de seres mais evoluídos. Vamos seguindo então, meus amigos. Muitos espíritos inferiores possuem perispíritos tão grosseiros, de tal modo que, mesmo após o desencarne, julgam-se vivos, continuando suas ocupações terrenas. Então, esses espíritos, cujas características aqui não são agradáveis, né, como a gente pode ver aqui nas imagens, eles vivem em faixas vibratórias tão ruins que o perispírito deles fica tão denso que eles não conseguem se afastar do plano material. Eles não conseguem seguir para uma região da espiritualidade melhor. Então eles ficam presos à crosta, né, vivendo ou convivendo com os nós que somos encarnados ainda. E eles se aproximam de nós ou não, ou interferem ou não em nossas vidas, pela faixa vibratória, pelo teor dos pensamentos dos encarnados. Mas o corpo deles é tão denso que eles não conseguem se afastar da crosta. Outros menos materializados não conseguem alçar-se acima das regiões terrestres. Então, né, espíritos desse tipo, né, eles ficam presos à crosta, é como se fosse um peso, uma âncora ali, segurando eles em regiões de baixa vibração, de baixa energia, não é? De pensamentos condizentes com a sua condição psíquica, não é? Quanto aos espíritos superiores, podem comunicar-se com mundos materializados, como a Terra, ou mesmo encarnar em missão, compondo seu perispírito e ou corpo a partir dos fluidos desse planeta. O processo inverso já é possível, como eu mencionei o exemplo da mãe de André Luiz, não é? Quando espíritos superiores que já vivem em mundos menos densos querem visitar, viver ou reencarnar em níveis, né, energéticos, em
em planos mais densos, como por exemplo aqui o nosso plano material, através da reencarnação, ou por exemplo no umbral, quando eles querem visitar uma região do umbral e se fazer vistos, eles podem adensar o seu corpo espiritual para que os moradores dessa região, destas regiões, possam vê-los. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Quer dizer, a roupa não determina, né, o que está dentro da roupa, né, não determina o corpo, não determina a evolução daquele ser, né? Então, se eu pegar um gênio, por exemplo, e colocar nele roupas esfarrapadas, né, aparentemente ele vai se mostrar um mendigo, ou uma pessoa muito pobre, ou muito desprovida, né, de condições intelectuais e materiais. Mas ele vai continuar sendo, porque ele é nobre ou ele é um ser muito inteligente. Então, esses seres de luz que vivem em regiões da espiritualidade muito acima do que a gente possa imaginar, né, de muito pouca densidade, à medida que eles desejem, eles podem sim adensar o seu perispírito e se apresentar a nós ou a planos espirituais intermediários, não é? Muitos deles também o fazem, como menciona aqui, para não causar constrangimento. Então, muitas vezes eles aparecem em determinadas regiões da espiritualidade e para não constranger, quer dizer, para que a luz, né, não intimide aqueles com os quais eles querem se relacionar, eles adensam seu perispírito ou diminuem a intensidade dessa luz, isso eles conseguem fazer, a luminosidade, para não intimidar, não é? Para não constranger, não se mostrar como espíritos mais evoluídos, dando mostra, não é, de um aspecto de humildade bastante intenso, como é típico desses espíritos. Os fluidos espirituais que envolvem a Terra constituem-se em camadas inferiores mais pesadas, tornando-se mais puras nas faixas mais superiores. Sendo heterogêneas, compõem-se de moléculas elementares alteradas em outras diversas qualidades, de onde formam seus perispíritos os espíritos que aqui vivem. Ou seja, a matéria de cada planeta vai dar origem ao tipo de matéria do perispírito e do corpo físico daqueles que habitam aquele planeta, como a gente já enfatizou. Conforme seja o espírito mais ou menos depurado, seu espírito se formará, seu perispírito se formará nas partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo em que ele encarna. Assim, a constituição íntima de cada perispírito varia conforme o progresso moral realizado em cada encarnação, como a gente já enfatizou. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera está para dos encarnados. Então, olha lá, o fluido etéreo está para as necessidades do espírito, para aquele que vive no plano espiritual, como a atmosfera. Por quê? Onde nas cidades espirituais também existe atmosfera, não é? Também existe a matéria difusa, como existe o ar aqui, a nossa atmosfera, não é? Vários elementos químicos dissolvidos no ar, nas cidades espirituais também vai haver, dependendo, né, de onde ela esteja, da composição molecular de cada nível desse de matéria que existe no nosso planeta, por exemplo. Assim como os animais terrestres não sobrevivem em uma atmosfera rarefeita, incluindo o homem, não é? Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho dos fluidos mais etéreos. Então, é por isso que os nossos irmãozinhos ainda pouco evoluídos, espíritos inferiores, eles não conseguem ascender e nem sobreviveriam em universos, né, ou em planos espirituais mais evoluídos, onde a matéria é muito menos densa. Para vocês terem uma ideia, curiosidade agora de piloto, não é? O ser humano ele não consegue respirar acima de 12 mil pés. Então, para os pilotos, passa a ser
vamos dizer assim, a altura mais elevada, né, a maior altura em que se pode voar sem o uso do oxigênio é 12 mil pés, o que dá aproximadamente 4 mil metros, né? É por isso que nesses montes, como o Everest, que quase chega a isso, né, chega um pouco mais que isso, a gente só consegue chegar no topo com oxigênio ou muito rapidamente chegar e já descer. Porque lá a atmosfera já é tão rarefeita que a quantidade de oxigênio já não permite a vida, né? Só para a gente fazer uma analogia aqui com o tema que nós estamos estudando. Olha lá, ó. Vamos lá então, ó. Somente após depurarem-se, transformando-se moralmente, despojando-se dos instintos materiais, gradualmente se adaptam a um meio mais depurado. Então, conforme o espírito se depura moral e intelectualmente, ele passa a viver em regiões por afinidade vibracional, né? Em cidades espirituais, em regiões espirituais, onde a matéria é menos densa e vai se adaptando, seu perispírito vai se adaptando, como a gente já mencionou bastante. Existe, portanto, um encadeamento, uma interligação de tudo que existe no universo, submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Tudo conectado, tudo gradualmente conectado, não é? Mas existe sempre uma ligação, um elo, né? Uma teia. O Dr. Sérgio fala que existe aí a malha divina, né? Muito interessante essa expressão, né? Uma malha, uma teia divina unindo tudo, né? Podendo se traduzir até pelo próprio Deus, né? Que seria Deus, seria essa malha que une tudo, né? Seria o todo, né? Aquilo que envolve a tudo e a todos que existe no universo, não é verdade? Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande, harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa, que vai clareando à medida que se eleva, e cujas paredes rarefeitas se perdem no infinito. Né? Ou seja, quanto mais alto, entre aspas, né? Quanto mais depurado o plano espiritual, espíritos mais evoluídos, quer dizer, nós vamos depurando a matéria e o espírito vai vivendo nessas regiões mais puras de acordo com a sua evolução. Portanto, não há milagres no sentido que comumente emprestam a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas. Aqui a gente vê, olha, na Itália, né, em Gênova, uma mesa levitando, né, com as pessoas só com os dedos, olha, na mesa. Né? Então, isso aqui não é milagre, não é? Isso aí a doutrina espírita explica, né? É o magnetismo de seres desencarnados que consegue fazer com que a mesa se eleve do solo. Né? Vamos ver um pouquinho agora a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e fotografia do pensamento. Nós já falamos bastante sobre tudo isso. Vamos seguindo. Os fluidos espirituais constituem-se nos materiais utilizados pelo espírito, no meio onde ocorrem os fenômenos especiais, bem como onde se formam as luzes perceptíveis no plano espiritual, além de ser o veículo do pensamento. Então, ó, fluido espiritual, o que é? É a energia, é o fluido, é a matéria que os espíritos utilizam para transformar o seu mundo, né? Através do pensamento. Olha o pensamento formatando a energia, formatando a matéria do plano espiritual, como eu já disse. Através do pensamento, imprimem direção, aglomeram, combinam ou dispersam, dando forma e cor. Mudam as propriedades dos fluidos de acordo com leis específicas. Que leis que são essas? Leis que são próprias da matéria do plano espiritual, leis, muitas delas desconhecidas até então. Tais transformações podem ocorrer pela vontade como resultar de um pensamento inconsciente. Ou seja, os espíritos mais evoluídos, aqueles que têm conhecimento,
Eles manipulam a matéria do plano espiritual pela sua vontade. A vontade e a energia modelada pelo pensamento são suficientes para modelar a matéria no plano espiritual. Ou acontecem algumas transformações, alguns fenômenos pela ação do pensamento, mas de forma inconsciente. São aqueles espíritos que não têm ainda a condição intelectual de entender. Eles acabam aprendendo sem saber como, sem saber o processo pelo qual. É como se alguém, né, uma criança, pegasse duas substâncias químicas num laboratório complexo, misturasse pela cor, né, vamos dizer assim, sem conhecer as propriedades, aquilo se transformaria em alguma coisa que fosse útil para ela, ou, enfim, que mudasse de cor e ela ficasse impressionada com aquilo e ela passasse a fazer aquilo simplesmente porque mistura o amarelo com o verde e dá um efeito, né? Sem saber de fato o que se passou ali. Imagem bastante interessante, né? Mostrando que o pensamento é matéria, o pensamento é matéria modelada, projetada em determinada direção. Para o espírito, basta que pense em algo para que se produza. Portanto, o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Então, pensamento e vontade no plano espiritual, por espíritos conscientes capazes, têm a mesma função de que a mão, no sentido de manusear e transformar fluidos e a matéria. Pode, pois, tornar-se visível a um médium, mostrando a aparência de qualquer encarnação em que fixe seu pensamento com todas as características e peculiaridades. Então é dessa forma que o espírito desencarnado, ele pelo pensamento e pela vontade, manipula a matéria que compõe o seu perispírito, que é do plano espiritual, e transforma essa matéria, modela essa matéria do jeito que ele quiser. Então ele vai poder parecer com aquilo que ele foi numa reencarnação há 5 reencarnações atrás, como ele foi na última reencarnação. Ele pode transformar suas roupas, ele pode, enfim, manipular a matéria somente pela força do pensamento. Inclusive, a gente vê essa matéria sendo modelada para o lado ruim, transformando o perispírito de alguns irmãos em animais, né, como dragões, morcegos e etc. Muitas vezes, seres maldosos, né, transformam esse perispírito de alguns irmãozinhos menos favorecidos, né, pelo aspecto evolutivo, e os transformam em seres horripilantes, como o André Luiz descreve em muitas das suas obras, né? Olha lá, o espírito pode se apresentar também com os defeitos e enfermidades, cicatrizes ou membros amputados que tinha ao desencarnar. Então, olha, esse espírito aqui se apresentou sem uma perna, quer dizer, esse era um problema do corpo físico, mas ele pode modelar o perispírito, né? E se mostrar com esse problema, mesmo que o perispírito não possua o problema. Retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito destorna instantaneamente as aparências, que deixam de existir, logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Né? Então, quando o pensamento deixa de modelar daquela forma, ele volta a ter a forma normal dele, né, que ele está vivendo nesse momento na espiritualidade. Pode criar fluidicamente objetos com duração efêmera. Olha lá, ó, idêntica à do pensamento que os criou. Para quê? Para eles são para quem os criou, que para ele são tão reais como eram no estado material. Então, aqui numa reunião mediúnica, uma entidade espiritual materializa, né, ou materializa a matéria do plano espiritual e transforma essa matéria em uma rosa, que de um botão desabrocha, né? Então, para o espanto daqueles que vêm, não só pela aparição, como pela transformação, né, em uma rosa bastante bonita, não é verdade? Então, eles conseguem manipular pelo pensamento a matéria do plano espiritual. Olha outra imagem interessante, um pensamento interessante também.
O pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, porque o pensamento tem a mesma natureza do som. É energia eletromagnética modelada em amplitude e intensidade. Quer dizer, o som é energia elétrica modelada em amplitude e intensidade, e o pensamento também. Então, pensamentos mais energéticos, menos energéticos, com mais vibração, com menos vibração, com mais frequência e menos frequência. E o som é exatamente assim. Tanto que o FM, por exemplo, né, as ondas de rádio FM são frequência modulada e o AM amplitude modulada, ou seja, ondas eletromagnéticas modeladas, igualzinho o nosso pensamento. Então, olha, criando imagens fluídicas, o pensamento reflete-se no perispírito como num espelho. Encorpa-se e se fotografa. Quer dizer, o pensamento é matéria, ele consegue se materializar, consegue se tornar material, porque é matéria em movimento, né? Assim como o som, a matéria, né, envolvida aqui no som, a energia eletromagnética modelada, também nos impressiona, né? Quando a gente ouve, né, ondas eletromagnéticas, quando passam por um receptor como o rádio, que são sintonizadas, elas o que? Influenciam nos nossos ouvidos, no nosso tímpano, não é? Enfim, elas se fazem presentes, se fazem materiais, assim como o pensamento. E vamos aqui, minha gente, observar com bastante tranquilidade essa frase para que a gente vá fechando os nossos estudos de hoje. Essa frase muito bonita. Logo após esse fecho, nós vamos ver um filminho que fala do processo de materialização, ou seja, justamente daquilo que a gente vem falando por último, né? Um médico do Chico Xavier, ele testemunha através de um vídeo materializações que ocorriam na presença do Chico Xavier. Então vamos nessa bonita imagem, vamos aqui ver as nossas frases para a gente encerrar esse estudo. Assim, os mais secretos movimentos da alma repercutem no perispírito, permitindo a que leiam uns aos outros como num livro, abordando um aspecto bastante importante do plano espiritual, né? E os espíritos, eles conseguem, principalmente os espíritos superiores, eles conseguem ler os nossos pensamentos, porque são ondas eletromagnéticas próprias do espírito. Então, o espírito consegue ler o pensamento do espírito. Como o pensamento vem do espírito, não é uma ação material, eles conseguem identificar. Então, eles se comunicam com nós e leem os nossos pensamentos como se fosse a fala para nós. Vem a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos e seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Então, a espiritualidade superior, nós não conseguimos enganar, não é verdade? Porque o pensamento reflete o que somos, não é? E essas entidades superiores conseguem identificar o que pensamos e o que sentimos. Então, que a gente possa cultivar, não é verdade? Bons pensamentos, para que a gente consiga boas companhias na espiritualidade, né? Então vamos, minha gente, assistir o filminho para que a gente coroe essa nossa aula. O médico particular de Chico Xavier fala das polêmicas experiências de materialização de espíritos. Vamos continuar aqui, vamos voltar. O médico particular de Chico Xavier fala das polêmicas experiências de materialização de espíritos. Foi de umas materializações que nós médicos havíamos feito para estudos de uma médium que morava perto de Belo Horizonte, ela veio em Uberaba, e a única pessoa fora dos médicos era o Chico Xavier. Se ele contribuiu, que eu acredito que sim, para com que essas materializações se fizessem presentes, eu acredito que sim, porque houve materializações como eu estou te vendo.
através de um ectoplasma que a gente chama, saindo do orifício da boca e do nariz dessa senhora, e nós colocamos ela numa cadeiazinha, numa jaula, certo? Com algemas, com um tecido preto para poder cobrir o corpo dela, e através disso saía desses orifícios uma massa, um ectoplasma que foi formando a imagem do espírito na nossa frente, que flutuava. Isso não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Mas foi uma materialização do espírito. Materializou-se uma irmã que havia falecido em Campinas, um hindu, mas eles flutuaram na nossa frente. Esse aqui é o espírito que se manifestava assim. A irmã, essa madre que realmente estava presente, ela comunicou conosco. Mas o hindu não. Aqui a irmã, o Chico, esse era o nosso colega Valdo Vieira, também médico. Ela sempre referenciando ao caso do Chico. Os espíritos foram embora. Depois que a média acordou, nós fizemos uns testes médicos e vimos a ela anteriormente a pressão da paciente, não era da paciente, da médium. Depois que ela terminou também. E pesamos ela antes e depois para ver se havia alguma interferência nessa tipo de mediunidade por materialização. Só sei que os espíritos que vinham, era uma coisa muito interessante, reverenciavam-se ao Chico Xavier. Para eles era um encontro muito importante para esses espíritos que se manifestaram. Bem, pessoal, mais recentemente, mais atualmente, nós temos obras bastante interessantes que falam dos fluidos, né? Nós temos o Dr. Paulo César Fructuoso, que tem livros fantásticos a respeito disso, lá no centro que ele frequenta, no Rio de Janeiro, né? O Frei Luiz, onde existe até hoje processo de materialização para cura. Então, esses fenômenos associados a fluido e a materializações, até hoje acontecem sempre voltados para o bem, né, voltados para a ajuda, e com autores, né, com pessoas da ciência, como o Dr. Frutuoso, nos relatando isso em suas obras. Mas o meu muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso curso, fiquem com Deus e estaremos juntos na próxima quinta-feira com mais uma parte desse estudo dos fluidos da obra da Gênese. Nós teremos de 2 a 3 aulas, dependendo da composição, abordando esse assunto. Tá bem, meus amigos? Então, muito obrigado. Convidem aqueles que não tomaram conhecimento ainda daqueles nossos companheiros de estudo lá da nossa casa, para que fiquemos sempre juntos, acompanhando os estudos e nos mantendo atualizados sobre a nossa querida doutrina. Um abraço a todos, fiquem com Deus.